que coloco já para ti o espaço de escritório, enfim. Aproveitem bastante, pessoal. As perguntas depois, a Gabriele pode dizer como é que se prefere ir até o fim, ou se prefere que vão perguntando, enfim. Também o pessoal pode usar o chat, que aí eu posso conduzir as perguntas. Se preferirem fazer pessoalmente ao vivo também, fique à vontade. Boa noite, tudo contigo então, Gabriela. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Então, meu nome é Gabriele Cristina Endres, eu sou advogada, sou especialista em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul. Estou finalizando meu mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios pela Unicinos, que até tem como uma das ênfases do programa o mercado de inovação. Atuo em direito societário, propriedade intelectual, que até vai ser tema de um encontro na semana que vem. Também em relações de franquias e contratos empresariais. Gostaria inicialmente de agradecer à Agitec, na pessoa da Giane e do Maurício, pela oportunidade e parceria. É muito bom e a gente fica muito honrado em poder contribuir para o ecossistema de inovação aqui da região de Santa Maria. Sem maiores delongas, e as perguntas vocês podem ir fazendo no decorrer da minha explanação. Giane, peço tua ajuda para intermediando, então, caso eu não veja no chat. Certo. E se quiserem também deixar para o final, também pode ser, fica a cargo de vocês, bem tranquilo. Se ainda assim ficar alguma dúvida que a gente não consiga, enfim, né, conversar hoje, podem depois nos contatar, bem tranquilo, fico à disposição de todos. Podem contatar tanto através de telefone, WhatsApp, e-mail, bem tranquilo. Fico à disposição, vai ser uma honra ajudar. Eu gostaria de iniciar a minha explanação citando uma frase até de Thomas Edison que fala que a genialidade ela é 1% inspiração e 99% transpiração. Eu acho que isso tem tudo a ver com o mercado e com o ecossistema de startups. E já respondo por quê. Na verdade, a gente tem uma via de mão dupla, né? De nada adianta eu ter uma boa ideia se eu não tenho pessoas capazes de executar essa minha ideia. Da mesma forma, de nada adianta eu ter pessoas muito inteligentes se eu não tenho uma boa ideia a ser executada. Hoje a gente vai trabalhar, vai conversar um pouquinho sobre a estruturação empresarial de startups, dando ênfase às questões societárias, tá? Mas se ficar, como eu disse, qualquer dúvida, qualquer ponto sobre algum outro tipo de contrato que enfim, é estruturado na forma ainda inicial ou não, tá? Podem ir perguntando. Levando em conta essas questões de ideias, né? Muito nos procuram para entender, e não são raras às vezes, tá? Para tentar entender quando uma ideia é passível de proteção. Não, realmente, assim, não são raras as vezes que isso acontece. Por exemplo, nos perguntam muito, e aí já adiantando um pouquinho do assunto da semana que vem, né? Se uma ideia por si só ela seria passível de registro e de proteção junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E eu já adianto aqui que não, uma simples ideia sem uma aplicação não é passível de nenhum tipo de registro, tá? Como eu disse, já surgiram vários casos de clientes perguntando, Gabi, sem maiores formalidades, eu tenho uma ideia aqui, tal e tal e tal, como que eu posso fazer, né? Então, se verifica, num primeiro momento, essa preocupação com essa ideia, ainda antes de, eventualmente, se buscar investimento, ainda antes de saber se essa minha ideia é viável, porque, às vezes, aqui eu tenho alguns entraves relacionados à viabilidade jurídica da minha ideia, tá? E em que sentido isso? Surgiu, por exemplo, no passado, um cliente para nós no escritório que tinha uma baita ideia, no entanto, a ideia dele era juridicamente meio complicada de ser colocada em prática. Tinham alguns entraves na legislação, a gente fez pesquisa em 9 países para entender como que funcionava nesses outros lugares, porque tinha um fundo americano que estava disposto a investir, mas que como a legislação brasileira para aquele negócio, para aquele serviço, ela era
um tanto quanto complicada, na verdade tinha muita burocracia, muitos entraves, a gente queria ver como expandir para outros lugares. Então, muito mais do que ajudar ele na ideia, na parte de estruturação jurídica dele, a gente acabou ajudando na estruturação jurídica da ideia em si, da viabilidade dessa ideia, ajudando, então, na fase de maturação do negócio. Para além disso, a ideia se busca, né, uma proteção ainda no setor de, por exemplo, se utilizar algum termo de confidencialidade ou não, né, o famoso NDA. Todo mundo acha que o NDA ele é ótimo e excelente para qualquer situação, mas não necessariamente ele vai ser ótimo e a melhor ferramenta para todas as situações. E aqui eu utilizo até um exemplo recente em que eu trabalhei, que uma cliente minha, e eu vou trazer vários exemplos para vocês, porque eu acho que a gente consegue ilustrar melhor, tá? Mas uma cliente minha me procurou para resolver, na verdade, as questões de um produto que ela estava desenvolvendo, já estava mais ou menos pronto o produto, e ela estava negociando com uma grande rede no varejo, tá? Uma das maiores do país, se não a maior. Nesse sentido, ela estava muito preocupada em como proteger a ideia dela, né? Se a gente fazia, então, um termo de confidencialidade, como fazer, tendo em vista que ela não tinha ainda nem solicitado, nem feito o pedido de concessão da patente junto ao INPI, né? Que aí ela estaria segura nesse sentido. Só que o que acontece? Ela tratava, na verdade, as tratativas dela se davam com um representante dessa empresa que era um representante comercial mesmo, tá? E não de forma direta com quem tinha o poder para eventualmente decidir sobre essa compra dos produtos que ela estava então querendo vender. A primeira dificuldade nesse sentido surgiu no fato da representação e da parte desse contrato, né? Eu falei, fulana, como é que a gente vai fazer aqui se a gente, na verdade, não sabe nem quem colocar no contrato, tendo em vista que eu não tenho, tá, como obrigar terceiros num contrato. Não existe como a gente elencar obrigações para outras pessoas que não aquelas que estão figurando como partes no contrato. O que eu consigo no NDA, eventualmente, é colocar que aquela pessoa se responsabiliza a não divulgar informações para seus parentes, para seus amigos, para as outras pessoas da empresa, ou se elas informar para essas outras pessoas, elas vão também vão ter que assinar um termo, vão estar, né, compromissadas a não divulgar as informações, enfim. Mas a gente começou a ver que nessa situação específica dela, como era, na verdade, um emaranhado de pessoas que iam ter acesso, a gente não ia nem conseguir aferir quantas pessoas seriam e quem que então estaria nessa relação. No mais, a questão do NDA, né, de forma inicial, tendo em vista essa preocupação inicial, sobretudo com a ideia, com aquilo que eu desenvolvi, eu pretendo desenvolver, ela, nesse caso, poderia gerar um grande entrave que era com relação à própria rede de varejos, né? Imaginem a situação de alguém pequeno tentando me empurrar praticamente, infelizmente, né? Nesse sentido, um contrato que eu não estou muito afim de assinar, porque eu tenho rapidez, eu quero agilidade. Na verdade, a startup, nesse caso, que tinha total interesse em colocar seu produto nessa rede, porque efetivamente ia ser a melhor coisa que poderia acontecer para ela nesse momento. E, infelizmente, se eu mandasse esse contrato para essa rede, primeiro, que eu então tinha esse problema de não saber para quem colocar, e segundo, que provavelmente isso ia demorar muito tempo dentro do jurídico deles, o que, de certa forma, ia inviabilizando a minha relação com eles e, quem sabe, até fazer com que eles, enfim, contratem com outras pessoas alguns produtos similares. Ainda nesse sentido, muitos fundos de investimento, na prática, eles não estão afim, tá, de ficar tendo que assinar termo de confidencialidade, porque é da rotina deles, várias ideias surgem, várias ideias aparecem, e, na verdade, via de regra, eles igual vão precisar, caso alguém queira copiar, daquelas pessoas que estão ali dispostas a fazer aquilo acontecer. Claro que toda situação peculiar, né? Então, não estou dizendo aqui que o NDA ele não é um instrumento bom, ele é sim, por vezes tá? Mas vai ter que ser analisado cada caso concreto para a gente verificar se é ou não
e efetivamente é ou não o melhor instrumento. Dentro disso, né, inicialmente numa startup ou em qualquer empresa, principalmente numa startup, enfim, a gente não tem recursos, a gente não tem investimentos de outras pessoas e por vezes a gente não consegue viabilizar o produto da gente, porque a gente realmente precisa desse retorno financeiro, né? Quando não utilizar do bootstrapping, que é tentar aproveitar o meu próprio capital, as minhas próprias riquezas internas, eu vou ter que me socorrer para algum fundo, para algum investimento de terceiro e vou ter que ter uma estruturação para isso também. Falando um pouquinho do bootstrapping, na verdade, mesmo aqui nessa questão vamos dizer, de início, né? A gente tem que ter um cuidado sempre de verificar qual que é o momento de abrir esse capital e eventualmente pedir investimentos de terceiros. E por que eu digo isso? Porque por vezes eu vou achando que eu tenho um amigo aqui que vai desenvolvendo para mim, eu estou um pouco preocupada com a relação jurídica que eu vou ter com ele. Será que ele vai ser meu sócio? Será que eu faço um contrato de não concorrência? Ou às vezes um químico, que acontece muito, vou fazer um contrato de prestação de serviço, ele vai ser CLT, né? Vai ser legislação trabalhista, vou já colocar ele numa sociedade, vamos abrir uma sociedade, o que vamos fazer? Com relação a essa questão de utilizar recursos próprios para criar a empresa e aproveitando ao máximo a capacidade de colaboradores, eu também tenho que tomar um cuidado, porque muitas vezes, quando o mercado ele se torna muito competitivo e eu acabo não sendo ágil nesse sentido e me resguardando demais, querendo preservar demais, né, o conteúdo e as informações do meu produto por medo, por não ter patente e por não saber como que o mercado vai reagir, eventualmente, a um eventual termo de confidencialidade, né, dependendo do caso, eu tenho que cuidar para, então, aguardar, porque daqui a pouco o mercado já se tornou tão competitivo e a minha solução já não é aquela inovação que se esperava. Dentro disso, e isso acontece, tá, e não é raramente, dentro disso, por exemplo, eu já tive um caso de um cliente que ele atuava na informalidade, tá? Tinham algumas ideias de pessoas e fundos, investidores, enfim, possivelmente querendo investir nele, mas é meio lógico que as pessoas, fundos, investidores, seja a forma que for de investimento, através de um mútuo, através de participação, seja como for, só vão entrar, só vão colocar dinheiro, investidor anjo, enfim, se eles tiverem segurança naquilo que eles estão fazendo, né? Então, aqui teve um caso de um cliente que ele atuava na informalidade e ele efetivamente perdeu um negócio milionário por não ter uma estruturação jurídica e não ter qualquer tipo de contrato que pudesse vir a resguardar aquele investidor que na verdade queria investir num mês tal, no mês X, e a única exigência era que fosse algum tipo societário, tendo em vista as questões de responsabilidade e proteção desse investidor, tá? Então, isso não é, muito pelo contrário, não é incomum. Dentro disso, existem várias figuras e, infelizmente, o que é muito comum, né, no mercado de inovação, no mercado de startups, é a despreocupação inicial com a estruturação jurídica. Vamos deixar os problemas jurídicos para depois, vamos deixar para depois ver a melhor formatação societária, a melhor formatação dos meus parceiros, enfim, agora eu estou me preocupando, como eu disse, né, e por isso que eu citei até Thomas Edison, vou me preocupar com a minha ideia e por vezes se fecha tanto que acaba não conseguindo, né, expandir, inviabiliza o negócio. E aí essas questões, na verdade, de não se envolver com os problemas jurídicos, elas se dão tanto por questões, às vezes, estratégicas, como por questões financeiras, ou mesmo por entender que, naquele momento, não estão afim dessa burocracia, porque, infelizmente, sim, o Brasil é um país burocrático. No entanto, né, essas questões jurídicas, uma hora ou outra, elas vão ter que ser resolvidas. Não adianta querer empurrar tanto tempo, digamos, com a barriga. E, infelizmente, né? Porque às vezes vai acabar inviabilizando o negócio, ou mesmo ele não vai ter a viabilidade que ele teria se tivesse tudo mais estruturado, como foi o caso desse cliente que eu citei. E é para isso que a gente tem que sempre levar em conta, aqui entrando um pouco no aspecto societário daí, tá? Que tem várias figuras
que a gente poderia pensar numa forma de estruturação inicial, né? Vou pensar num contrato de parceria, vou pensar já no mútuo, vou pensar daqui a pouco em fazer já, com alguém um contrato de vesting, stop options. A gente tem várias opções, vários mecanismos legais, sim. Mas entrando na figura das questões societárias, que é a ênfase de hoje, mas que se tiverem qualquer dúvida, a gente pode depois conversar também um pouquinho sobre vesting, sobre stock options, eventualmente sobre qualquer outra questão. Antes de eu entender, então, e como escolher o tipo societário, que é uma dúvida muito recorrente, né, de qualquer empreendedor, eu vou fazer um MEI, eu vou, então, ser empresário individual, vou atuar na informalidade até quando dá, vou abrir uma sociedade limitada, o que eu faço? Existem 3 pontos que a gente sempre tem que verificar, tá? O primeiro deles é a questão da proteção e responsabilidade das partes envolvidas no negócio. A segunda questão é a questão da burocracia, né, na escolha do tipo jurídico adequado. E a terceira é a questão dos custos, tá? Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do empresário individual e do MEI, que eu acho que é bem importante, a questão da EIRELI, a questão da sociedade limitada, sociedade anônima e sociedade em conta de participação. Falando um pouquinho do empresário individual, tá? O empresário individual, ele é aquela pessoa física que atua em seu próprio nome, por sua conta e risco, mas tem um CNPJ para fins tributários, tá? O empresário individual, ele responde com todo o seu patrimônio perante as questões sociais, tá? Então, não vai ter, vamos primeiro aqui, a empresa formou um patrimônio X, vamos... Não, na verdade, é o mesmo do patrimônio da pessoa física, então tem que ter muito cuidado. O MEI, ele adota a figura do empresário individual, tá? O MEI, ele, na verdade, é um regime de tributação, é um regime simplificado, bem interessante, inclusive para quem quer iniciar, não está afim, às vezes, de ter muito custo, de gastar muito. Ele pode, sim, ser um mecanismo interessante quando ainda a gente não está realizando, sei lá, grandes operações, porque o MEI, ele nada mais é do que empresário individual. E, assim sendo, ele tem responsabilidade ilimitada pelas obrigações, responde com seu patrimônio pessoal, como eu disse. O lado bom do MEI é que, por ele ter, então, esses valores menores, por exemplo, a questão do simples, né? Não chega a R$60 por mês, só tem a questão do faturamento anual, que é 81 mil ou 6.500 por mês, tá? O MEI, ele tem um rol taxativo de atividades lá no site do empreendedor. Agora me fugiu o site, mas depois eu vou lembrar, www.empreendedor, alguma coisa, no qual você se cadastra ali online, é rápido, é fácil. Só tem esse rol taxativo de atividade que vai ter que ver para o seu negócio se efetivamente, então, ele está naquele rol. O lado bom do MEI é que não fica na informalidade. O que significa isso? Pelo menos eu tenho um registro que me garante direitos que só são garantidos a empresas que são efetivamente registradas, e aí tem personalidade jurídica, que é quando eu faço o registro no órgão competente. Então, eu vou poder requerer recuperação judicial, eu vou querer poder usar meus livros como prova em eventual processo judicial. Portal do empreendedor, isso mesmo, obrigada, Pietro. Tudo isso eu vou poder utilizar, tá? Então, por isso que é bom o MEI. E para alguns casos de necessidade rápida, ele é legal porque, por vezes, tem alguém querendo investir em mim, e, assim, fundos sérios ou investidores sérios, eles só vão investir, né, se eles tiverem um mínimo de segurança. Então, pelo menos, não que o MEI seja, assim, a figura mais maravilhosa, estruturalmente falando, do mundo, mas ele já dá essa segurança porque, pelo menos, ele garante o CNPJ e depois eu consigo fazer uma transformação para algum tipo societário. Então, já fiz isso de tipo, vamos fazer um MEI agora, rápido, nessa semana, e sei lá, daqui 2, 3 meses a gente vem e a gente transforma para algum tipo que a gente entender cabível. Então, ele é legal nesse sentido. A figura do empresário individual, então, que pode assumir, né, o regime do MEI, você vai fazer um requerimento, na verdade, por meio de um contador lá na junta comercial, que é o órgão competente. Cada estado tem uma junta, que é o órgão competente pelos registros de empresa, tá? Acho que do empresário individual era mais ou menos isso que mais tinha de legal para falar, assim, de mais interessante. Claro que nem todo mundo pode ser empresário individual.
pessoa precisa ser plenamente capaz, ou seja, ter 18 anos completos, ou ser emancipada. Inclusive, uma das causas de emancipação é o estabelecimento de um comércio, enfim, exercer uma atividade empresarial. Então, se eu tenho 16 anos, eu posso, eventualmente, por causa do meu exercício de atividade comercial, eu me emancipar por causa disso, então poder desenvolver atividade. E aqui também, claro, tem questões aí de ordem, por exemplo, militar não pode ser empresário, não pode figurar na administração, por questões aí da legislação militar, mesmo assim como outras que vedam, então, o exercício da empresa, tá? Como, por exemplo, alguns cargos públicos, magistrados, podem ser sócios, mas não podem, eventualmente, ter uma empresa, tá? Mas aí são várias hipóteses que eu acho que não nem cabem a gente ficar falando aqui, ao menos que alguém tenha alguma dúvida sobre se pode ou não ser, e aí a gente vai conversando. No mais, a legislação 2011 criou a figura da EIRELI, tá? Que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A EIRELI, na verdade, ela é um instrumento jurídico interessante, mas que agora, devido à MP da Liberdade Econômica, passou a não ser mais tão interessante, porque ela foi constituída, nada mais é do que uma forma de eu ter a limitação de responsabilidade e separação patrimonial. Então, eu tenho patrimônio de sócio, patrimônio da empresa, que eu tenho nas sociedades limitadas, por exemplo, nas sociedades empresárias que têm personalidade jurídica, mas que eu não tinha na figura do empresário individual, tendo em vista, né, aquilo que eu falei, que é de eu não ter essa separação de patrimônio, eu responder ilimitadamente com o meu patrimônio. Na EIRELI, então, o grande problema dela é que ela exige a integralização de 100 salários mínimos, tá? Isso é muito, é muito. Ela veio para tentar terminar com as sociedades de fachada, que eram aquelas, e são aquelas que têm 99% das cotas na mão de um sócio e 1% nas mãos de outros, ou qualquer coisa nesse sentido, 97%, 3%, enfim, que na verdade funcionavam para blindar o patrimônio, né? Então ela veio para tentar acabar com isso, mas foi infeliz porque exige essa integralização, que integralização na verdade é subscrever capital é prometer, tá? Integralizar é efetivamente pagar, efetivamente dar. Então a EIRELI exige não só que eu prometa que eu vou aportar 100 salários mínimos de capital, eu efetivamente preciso, e eu preciso comprovar lá na junta que eu efetivamente aportei aqueles 100 salários mínimos, desculpa, de capital social. Eu só posso ter uma EIRELI no meu nome, e então todo o capital tem que ter sido efetivamente dado para essa minha empresa. Eu posso tanto ser pessoa jurídica quanto pessoa física, isso é bem tranquilo aqui. Com relação... E aí também assumir qualquer regime de tributação conforme o caso, tá? A sociedade limitada agora, então. Veio a MP da Liberdade Econômica e inovou, e agora eu consigo, e aí a EIRELI por isso que perde um pouco o uso, né? E eu consigo ter uma sociedade limitada unipessoal. Isso é bem legal para startups, principalmente, né? Já tenho vários clientes que sempre preocupados com essa questão de, mas eu não quero colocar ninguém de sócio meu, mas ser empresário individual é difícil, é ruim, tenho medo. O que eu faço? E agora, mas também não quero nem colocar nenhum pai, nem uma mãe, ninguém, né? Efetivamente ninguém. Então, até teve o caso de um cliente que ele queria criar uma empresa nos Estados Unidos para figurar como sócio dele mesmo aqui no Brasil, em uma limitada, para não ter ninguém mais, enfim, figurando como sócio. A sociedade limitada agora ela pode, então, ser de uma pessoa. Ela pode ser unipessoal e vão se aplicar as regras da sociedade limitada, mas eu vou ser uma única pessoa, então, sendo titular dessa atividade, exercendo essa atividade. Na sociedade limitada, não tem mínimo de capital social. Eu posso abrir uma empresa com R$ 1.000, com 10 mil, com 20 mil, 50 mil, 100 mil. Fica a critério das partes, né? Que vão definir, enfim, junto com o jurídico e com o escritório de contabilidade, qual vai ser esse capital social inicial de quanto essa empresa precisa. Num primeiro momento, esse capital social ele é o mesmo, né? Se diz que tem é similar, é a mesma coisa do que o patrimônio da empresa.
Com o decorrer do tempo, o meu capital social ele pode permanecer, por exemplo, 10 mil, mas o meu patrimônio, que leva em conta também o intangível, porque daí agora eu já às vezes criei uma marca, já tenho um nome, enfim, que também tem valor, né? Então, o meu patrimônio, por vezes, ele pode ir sendo muito mil vezes, assim, muitas mil vezes superior ao meu valor de capital social e tudo certo. Então, o capital social ele não tem valor mínimo e ele é aquele valor inicial para eu iniciar a minha atividade, tá? Na limitada, então, até pouco tempo se exigia-se 2 sócios, como eu disse agora não, pode-se ter só um. A questão de distribuição de quantos por cento dessa empresa cada um vai ter fica a critério de quanto cada um vai aportar. Na sociedade limitada, eu não tenho a possibilidade de colocar um sócio de serviço, tá? Então, efetivamente, a pessoa tem que aportar dinheiro, tem que aportar capital, mas aqui tem mecanismos para se trabalhar, tá? Com relação a isso. Inclusive, mesmo o contrato de vesting aqui, às vezes, ele é importante porque ele vai fazer com que depois de determinado tempo a pessoa compre efetivamente, né, por um preço que a gente combinar lá antes, as ações, enfim, as cotas daquela empresa, e então ela vai poder entrar naquele quadro societário, porque ela não vai mais ser um simples prestador de serviço, mas sim vai entrar com capital. Claro que aqui eu tenho que ter previsão e não posso simplesmente distribuir, como também já tive um caso de um cliente que ele sorte que a gente conseguiu, na verdade, conseguir trancar, segurar ele, mas ele já tinha dado mais que 50% da empresa dele, estava pensando, né? Estava vendo em contratos de mútuo, vesting, enfim, isso não dá, isso não é legal, né? Claro que cada caso é um caso, tem que ser analisado, mas não dá para se perder esse controle. De qualquer forma, voltando à sociedade limitada, então, eu posso ter 2 sócios, 3 sócios, 5 sócios, quantos eu quiser, né? E uma coisa bem legal é que eu posso ter uma distribuição de lucros que é isenta de tributação, desproporcional à proporção do capital social. Então, assim, se eu tiver 60% das cotas, meu sócio tem 40% das cotas, eu posso, na verdade, ganhar 50% dos lucros e ele 50%. A gente consegue disciplinar isso, tanto no contrato social, como depois, eventualmente, num acordo de cotistas. Claro que numa sociedade limitada, a gente tem que sempre ter em mente e cuidar as cláusulas, principalmente com relação aos quórums, né? De como vão se dar as votações, alterações de contrato, enfim, quem que vai ter esse poder, porque efetivamente todos têm um poder de voto, de deliberar, né? No mais, a sociedade limitada, então, ela tem uma responsabilidade limitada, tá? E tem a separação do patrimônio dos sócios e da sociedade. O que significa isso? Eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Vou colocar que o capital social da minha sociedade vai ser 50 mil, mas a gente apenas vai subscrever, que, como eu disse, é prometer aquele valor para a sociedade. A gente vai até estipular que a gente vai pagar em 20, 50 anos, né? Aqui exagerando um pouquinho, mas como a gente quiser elencar, porque eu não tenho aquele valor agora e tudo bem. A responsabilidade desses sócios, enquanto não pago aquele valor, digamos que seja uma sociedade igual de 30 mil, 30 mil cotas para 30 mil reais, desculpa, e 20 mil para outro, tá? Então, um tem uns 60%, 70% e o outro tem o restante. Aqui a gente tem que ter em mente que enquanto qualquer um dos dois não pagar o dinheiro, tá? Então, aquele que prometeu 30 mil só colocou 20, aquele que prometeu 20 colocou os 20 mil, ambos vão ser responsáveis pelos 10 mil que faltou daquele sócio. Enquanto, no momento em que os dois efetivamente aportaram, pagaram para a sociedade o que prometeram, então o sócio A deu os 30 mil, o sócio B deu os 20 mil, eles não têm mais responsabilidade por nada pessoalmente. A única coisa que eles eventualmente podem vir a, sei lá, perder de alguma forma é aquele patrimônio que eles aportaram, os 30 mil e 20 mil, porque passa a ser um patrimônio da sociedade, né? Então, em caso de qualquer problema, primeiro se tem que acionar
e via de regra é isso, o patrimônio da sociedade. Nós, sócios da limitada, não temos responsabilidade pessoal por mais nada. Se ainda não for pago, eu só respondo por aquilo que não for pago naquela medida. Inclusive pelo meu colega, meu sócio, que ainda não pagou. Então, mesmo que eu tenha pago e ele não, vou responder por aquilo também. A exceção a isso, tá? É a desconsideração da personalidade jurídica. Que se dá quando? Quando eu tenho confusão patrimonial, quando eu tenho um abuso da personalidade jurídica, um desvio de finalidade, ou em alguns casos que eu já vou falar, mas eu vou falar primeiro desses. O que é uma confusão patrimonial? A confusão patrimonial é aquele tipo de caso de uma sociedade que usa o dinheiro da própria sociedade para pagar dívidas dos sócios e o dinheiro dos sócios é utilizado para pagar a dívida da sociedade. Então, eu não consigo entender o que é da sociedade e o que não é. Se verifica que tem um abuso da personalidade jurídica. Não se entende mais se o carro é, na verdade, porque a pessoa está usando o carro da sociedade para suas questões pessoais, né? Tá pagando a escola do filho com o cartão da empresa, pagando o mercado com a conta da empresa. E aí se verifica que eu não consigo mais distinguir o que é de cada um. Então, nesses casos, se tem entendido que se pode, de forma momentânea, naquele momento, se esquecer daquela separação patrimonial e, eventualmente, vir a ingressar no patrimônio do sócio, no patrimônio pessoal do sócio, tá? Mas são casos que são tratados como exceção. Além disso, quando desviar da função, minha sociedade é para tal atividade, eu vou começar a fazer outras coisas que não tem nada a ver com o meu fim social, também no caso de desconsideração. Outros casos aqui são ligados, e aqui muito importantes, né? São ligados às questões trabalhistas e questões de direito do consumidor. Por que essas questões são importantes? Porque se verificado que não se tem um valor para pagar, a mera dificuldade de recebimento, né, do empregado, enfim, ou mesmo de um consumidor de receber seus valores, enfim, já se entende, infelizmente, que poderia ser caso de desconsiderar a personalidade jurídica. Mas para isso vai ter que ter um processo, né? E aí o sócio responderia com o seu patrimônio pessoal, tá? Essas são algumas hipóteses, então, para elencar aqui. A Eireli também pode sofrer desconsideração, tá? Eventualmente também pode perder, então, essa blindagem, né, do seu patrimônio pessoal enquanto sócio. O empresário individual não, porque ele já tem essa responsabilidade limitada e pessoal, então não tem o que desconsiderar, tá? Não sei se alguém tem dúvida até aqui, que querem ir perguntando, porque eu vou falando. Vou seguindo, então. Com relação à sociedade anônima, tá? Por vezes, a sociedade anônima ela vai ser mais interessante que uma limitada. Tem gente que se assusta e pensa assim, meu negócio ele ainda não é caso de eu fazer uma SA, porque SA é coisa para grandes empresas, né? Não dá, tem muito custo. E eu concordo e discordo com tal argumento, tá? Sim, a SA tem uma estrutura mais complexa e mais burocrática, que então tem que ser levada em conta naqueles 3 pontos iniciais que eu falei no início para vocês, né? Com relação à responsabilidade, burocracia e custos. Ela é mais burocrática, sim. Ela tem uma forma mais rígida, enquanto na limitada, por exemplo, a limitada e a SA são os 2 tipos mais utilizados, né? A limitada, até pouco tempo, era, na verdade, 95%, 96% das empresas registradas de forma limitada. Mas, de qualquer forma, a sociedade anônima, ela é, às vezes, um mecanismo muito interessante quando eu quero captar investimento com base em valuation, né? Então, quando eu faço aqueles mútuos conversíveis, que na verdade geralmente já prevêem a transformação da empresa em uma SA, uma hora vai ter que então virar SA, né? Mas, sobretudo, por causa da questão do capital social e de como colocar isso. Muitos se assustam, eu já vou entrar aí nesse mérito com relação à SA, porque então pensam que ela é para grandes empresas, mas ela não é só para isso, né? E aí, pensando nesse lado do capital e dos investimentos, quando eu faço mútuos, por exemplo, eu tive um caso de um cliente aqui também, e aí eu fui trazendo para vocês para contextualizar mesmo.
E aí, se ficar muito rápido ou não entender, prendem o grito e vão chamando. Tive um caso de um cliente que ele já tinha vários contratos de mútuo e ele não queria abrir, né, uma SA por medo. Mas aí eu vou ter que ficar publicando minhas demonstrações e, né, uma série de coisas, e a burocracia, e a complexidade, e agora, e aí eu não quero perder o controle, coisa e tal. Só que ele tinha vários mútuos, por exemplo, ele captava, vamos supor aqui, 1 milhão numa valuation, que é quanto a gente entendia que valia, de 100 milhões, e assim ia indo. E aí a gente tinha que ver como que isso ia ser contabilizado no capital social. Como que eu vou colocar se é com base em valuation? Digamos que meu capital social, ele seja... Aqui eu vou ser bem técnica, tá, pessoal? Então, se eventualmente... Só para explicar, se eventualmente ficar ruim de entender, podem me parar, tá? Vamos dizer que meu capital social seja 100 mil. Mas, eventualmente, eu já captei lá... Fiz várias rodadas de investimento, captei na primeira 5 milhões, a uma valuation de 100. Sei lá, captei na segunda rodada 10 milhões, é uma valuation de 50 e assim por diante. Como é que eu vou colocar isso no capital social? Então, a sociedade anônima ela é uma figura muito interessante nesse sentido, que também vai servir não só para grandes negócios, tá? Porque ela permite que existam cotas, ações em tesouraria. Então, lá eu vou colocar aquela diferença que não vai entrar no capital social, eu vou colocar lá em tesouraria. Desculpa, reserva de capital. Estou aqui pensando nas cotas em tesouraria que eu quero falar para vocês também. Vou colocar como reserva de capital, tá? Então, eu consigo contabilmente justificar essas entradas de valores como reserva de capital e dar apenas 1%, 2%, apesar de aportar, sei lá, 1 milhão numa empresa que vai ter um capital de 100 mil. Então, ela é bem interessante e bem legal nesse sentido, tá? A sociedade anônima ela tem responsabilidade limitada também, as ações que eu subscrever. É diferente da sociedade limitada, porque eu não tenho essa responsabilidade solidária pelo capital que ainda não foi efetivamente integralizado, efetivamente pago pelo meu outro sócio. Eu só respondo por aquilo que eu prometi, que eu subscrevi, que eu pretendo integralizar. Também é possível aqui emitir ações, né, entrar no mercado de valores imobiliários, emitir vários tipos de valores imobiliários que podem ir se tornando atrativos e interessantes no decorrer da atividade, né, da vida da sociedade. É legal aqui também porque eu tenho a questão de circulabilidade de ações via de regra, nem sempre. Existe a sociedade anônima aberta e existe a sociedade anônima fechada. Na fechada eu não tenho essa comercialização dos meus valores imobiliários de forma aberta para o público, né? Eu tenho algo com mais afeição societária, algo para um público mais controlado, no qual eu não vou ter, que eu consigo colocar, na verdade, não vou ter essa livre circulação de ações, que é como se dá na sociedade anônima aberta. Então, eu posso colocar restrições à circulabilidade de ações. Eu não posso proibir, tá? Mas eu posso colocar alguns dispositivos aqui prevendo esses pontos, como, por exemplo, a questão do direito de preferência. Então, antes de um sócio, um acionista, eventualmente querer ceder as suas ações, querer vender suas ações para um terceiro, ele tem que oferecer primeiro para a sociedade e para os outros acionistas da mesma forma. Então, é uma maneira de eu restringir um pouco essa circulabilidade. Numa sociedade anônima aberta, eu já tenho meus valores movimentados, enfim, né, toda a circulação em oferta pública das minhas ações, enfim, posso emitir debêntures também e vários outros tipos de valores imobiliários, e via de regra, se aí sim se destina a empreendimentos um pouco maiores, tá? Acho que da SA também era mais isso, assim, que era pertinente falar, então só queria deixar muito claro que ela não é só para grandes empresas, ela pode sim ser o melhor mecanismo para uma empresa menor, que por vezes está pensando, inclusive, e vai ter um ou dois investidores, está pensando na valuation e em captar recursos com base em valuation. Porque aí, como eu disse, eu deixo lá em reserva de capital, tá? Com relação. Claro, que é uma estratégia contábil também, tá? Tudo tem que ser alinhado, vai depender de cada caso.
Com relação à sociedade em conta de participação. A SCP, ela na verdade é muito usada, ela é uma sociedade antiga já, mas que a gente não tem muito conhecimento e não tem como contabilizar quantas existem hoje no nosso país, porque não se tem um registro dessa sociedade. Eu posso vir a registrar no cartório de títulos e documentos, se eu quiser, mas não se exige essa necessidade, não se tem uma burocratização da SCP. Ela também é muito simples e por isso ela é muito legal. E por vezes é um dos mecanismos mais atrativos também, dependendo do tipo do negócio. A SCP funciona da seguinte forma: eu vou ter um sócio, até o Marcelo comentou um pouquinho ontem, mas aqui, então, aprofundando um pouco mais e novamente fazendo esses comentários a respeito da SCP, ela funciona da seguinte forma: eu vou ter um sócio ostensivo, eu vou fazer bastante com as mãos para vocês entenderem. Vou ter um sócio ostensivo figurando aqui na ponta, tá? Esse sócio ostensivo é quem vai aparecer perante terceiros, é quem vai desenvolver os negócios da sociedade, é quem vai firmar os contratos. Ele tem responsabilidade ilimitada, por isso que ele pode ser pessoa física, mas geralmente a gente gosta de criar uma pessoa jurídica, por exemplo, uma limitada para figurar, né, nessa frente, para ter a limitação de responsabilidade, separação patrimonial, enfim. Então, é ele quem age e quem aparece, tá? Atrás, eu vou ter várias figuras de sócios participantes, que são também chamados de sócios ocultos, que são aqueles sócios que vão investir capital no negócio. Esses sócios, eles têm responsabilidade limitada ao capital que eles eventualmente aportaram e investiram. E por que ela é tão legal? Porque ela não precisa de nenhuma formalidade. A gente pode, inclusive, ter uma SCP no formato verbal. Claro que aqui não é o ideal, porque a prova fica mais difícil e, né, se eu tiver algo escrito é muito melhor, mas até verbal poderia ser. Eu não preciso registrar, como eu disse, em nenhum lugar. Eu só vou ter aí um CNPJ. Na verdade, eu vou utilizar o CNPJ da minha limitada lá, ou o CPF, enfim, da, da sócia ostensiva, e vai ter um braço dentro dela para fins contábeis, tá? Para registrar essas questões contábeis. Então, ela vai ter lá um bracinho dentro da contabilidade daquela sociedade limitada. Mas esses sócios participantes que estão figurando aqui atrás e que não aparecem, e que por vezes isso, dependendo do negócio, é extremamente atrativo, porque eu tenho dinheiro, eu quero investir, mas eu não quero que ninguém saiba, eu não quero aparecer, inclusive não quero nem me incomodar com a gestão do negócio. Eu só quero que tu me preste contas, tu, sócio ostensivo, e isso o sócio ostensivo vai ter que fazer, tá? Vai ter que prestar contas nessa relação societária, mas eu não quero me envolver com o negócio, e inclusive eu nem tenho, às vezes, por vezes, um conhecimento para efetivamente me envolver naquele negócio. Eu só acho a ideia legal e eu quero aportar dinheiro. Se eventualmente esses sócios ostensivos eles vierem a aparecer e querer contratar e fazer a gestão que era a cargo do sócios ocultos, desculpa, a cargo do sócio ostensivo, aí eles podem ter responsabilidade ilimitada, tá? Na verdade, um modo de não poder fazer todas essas questões de gestão que ficam a cargo aqui da sócio ostensiva. Outro ponto legal da sociedade em conta de participação é que quando eu quiser dissolver a minha sociedade, não quiser mais que ela exista, eu não preciso também entrar com um processo de dissolução societária, liquidação e tudo mais. Eu simplesmente, e aí levar a registro e, né, tudo isso. Eu simplesmente faço uma prestação de contas e extingo a minha sociedade, se tudo, claro, ficar bem, enfim, não tiver nada que fique nebuloso ou contraditório nessa prestação. Mas vejam que ela é uma figura muito interessante para captar investimentos, porque eu não preciso dessa formalidade, não precisaria nem de um contrato escrito, mas o melhor é que se tenha, né? Mas não preciso levar registro na junta, não preciso nada, a gente só faz desse jeito. Aqui, um ponto interessante, e que na verdade é dúvida também de muita gente, é com relação, tá, mas e se aquele sócio lá que figura na SCP aqui traz, como que ele vai receber dinheiro, né, na sociedade? Como que ele vai, como vai ser a contrapartida dele? E na verdade a gente
coloca, e aí tem mecanismos contratuais para isso, que ele vai receber, na verdade, porque por vezes, e aí é interessante isso também, de se criar uma pessoa jurídica aqui na frente, né, figurando como quem vai aparecer, porque eu consigo deixar, tá, a atividade, o produto, dentro daquele sócio que está figurando lá na frente. Então, por exemplo, eu desenvolvo um software, mas eu vou deixar aquele desenvolvimento, aquela atividade, aquela marca, para aquela empresa que aparece lá na frente. Então, aqui só vai ter direito a questões que a gente vai disciplinar. Sei lá, vou te repassar lucro de tal forma. Se um dia extinguir aquela sociedade lá, né, a gente vai te dar tanto ou não. Então, essas questões eu consigo vir a disciplinar em contratos, tá? Inclusive, acordo de cotistas ou acionistas, se for SA, né? Para regular tudo que eu quero regular, todas as questões societárias, ou da atividade empresarial que eu queira regular, né? Como vai se dar, como eu disse lá no início, distribuição de lucros, como que vai se dar o poder de controle, às vezes eu consigo vincular voto no acordo de cotistas, isso às vezes é muito importante conforme eu vou perdendo, né, as cotas da minha empresa, vou distribuindo, enfim, ações, enfim, para não perder o controle, eu tenho uma vinculação e, por exemplo, no caso de SA, quando tiver o registro disso, né, quando tiver registrado na companhia, tem que ser obedecido sim aquele contrato, tá, que vai vincular os votos em determinado sentido, vai dar o controle para determinada pessoa. No mundo ideal, nunca é bom perder o controle, então sempre é legal ficar com mais que 50%, em que pese tem alguns dispositivos que, por exemplo, nas limitadas, que, né, como regra, se não tiver disciplinado, eu precisaria ter 75%, mas isso vai depender de cada caso concreto. De qualquer forma, o que eu queria dizer é que um acordo de cotistas, então, ele é bem importante, eu consigo figurar a questão de não concorrência, para onde pode concorrer, como vai se dar a saída, como que eu consigo já até deixar dito como que vai ser, por mais que no contrato social eu tenha a questão da apuração de haveres, e aqui, por incrível que pareça, chega no STJ, eu posso disciplinar o que eu quiser no meu contrato, tá? Vai ser por qualquer tipo contábil lá que eu estipular, vai chegar no STJ e o STJ vai dizer é fluxo de caixa descontado. Então, mesmo assim, no acordo de cotistas eu consigo regular tudo isso e fazer com que tenha validade entre as partes. A tua saída vai ser de tal e tal forma. Tu só pode sair, não, privado de sair não posso, mas tu vai ter que eventualmente ceder tuas cotas, primeiramente exercer o direito de preferência, vai ser assim, assim, assado, vai ser portanto, tudo isso eu consigo regular no acordo de cotistas, tá? Não sei se tem alguma dúvida, pessoal. Sócios ocultos seriam as pessoas. Deixa eu ler agora que saiu aqui. Sócios ocultos seriam as pessoas comuns que compram ações da empresa. Sócios ocultos são as pessoas, os investidores que vão formar essa SCP, na verdade, não comprando ações daquela pessoa jurídica que eu disse que é bom criar para figurar como sócio ostensiva, tá? Eles vão ter cotas da SCP, que é uma outra relação. Não sei se ficou claro, Lucas. Perfeito. Eles vão ter cotas da sociedade que eu estou criando, não daquela que vai figurar lá no início, na relação inicial que eu digo lá na frente, né? Que vão ter o poder de gestão. Até porque muitas vezes eu não quero que elas efetivamente entram, né, no meu negócio. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, vou falar também um pouquinho só do memorando de entendimento, tá? E do term sheet. O memorando de entendimento, ele é, na verdade, um acordo, um pré-contrato. Ele é muito legal quando eu tô querendo ter uma sociedade com alguém, mas eu ainda não sei exatamente se vai acontecer, não vai, então a gente vai já tentar ir regulando isso, né? A gente vai fazer um pré-contrato que vai ter força, que vai ser vinculativo, e eu vou poder estipular o que eu quiser, né, daquela sociedade. Então tu vai ter direito a tantos por cento de participação, vai entrar com tanto de capital, vai se dar assim assim. A gente vai colocar um capital de tanto,
Vamos colocar como a questão de cessão de cotas, vai poder ceder, não vai? Gilmar fez uma pergunta aqui. Olá, como se comprova a integralização do capital social? Perfeito. Essa integralização, na verdade, ela é comprovada na junta, tá? Por exemplo, para a Eireli, a junta vem cobrando, então, um comprovante de que esse capital efetivamente foi integralizado, por exemplo, colocado numa conta, tá? Não sei se é nesse sentido a pergunta. Já nas limitadas não se tem um controle tão grande, tá? Mas se eventualmente um credor vir a te acionar porque está com alguma dívida, ele vai eventualmente exigir que tu comproves que existe esse capital. Sei lá, conta no caixa, e aí vai ter que contabilmente demonstrar isso, né? A gente tinha 10 mil reais, porque por vezes, tá, na prática, na limitada, a gente coloca capital social, mas efetivamente sócios não aportaram aquilo ainda. Por mais que diga que está integralizado. E aí, se um credor vier a querer complicar nesse sentido e dizer, tá, mas aqui tem 10 mil de capital, então me prove nesse sentido, aí vai ter que também existir a prova, tá? Ah, mas aí eu utilizei para comprar material, isso aí é uma demonstração que daí vai ter que ser feita nesse sentido. Respondi tua pergunta, Gilmar? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, o memorando de entendimento, ele é, na verdade, anterior a tudo isso que eu falei. Eu quis começar de propósito, de forma contrária, para trazer a figura do memorando depois, porque, assim, ele é um mecanismo interessante, né? Por vezes, quando eu não quero nem gastar com algumas estruturas jurídicas, então vamos fazer um memorando, mas ele não faz com que uma sociedade ou uma atividade venha a ser regular, né? Não dá regularidade e nem um CNPJ, enfim, né? Eu só vou conseguir aqui ter algumas intenções e algumas cláusulas já pré-pactuadas para eu saber como vai ser quando a gente tiver a sociedade. Nesse sentido, também tem o term sheet, que é uma espécie de carta de intenções, tá? Do investidor, que contém algumas dos principais termos e condições do investimento que vem se propondo, tá? Ele normalmente funciona mais com o investidor fornecendo do que a própria parte, tá? Ele vai ter efeito vinculativo em algumas partes, outras não, vai depender das cláusulas que se tem, mas ele tem o objetivo de tornar a negociação bem mais ágil, tá? Poupando tempo e dinheiro, enfim, evitando até frustrações no momento de assinar os documentos definitivos, né? Só que, se mal elaborado, ele pode ter o efeito oposto, com certeza, né? Então, quando a negociação ela tem a função de alinhar e de as expectativas de cada uma das partes, pensando em acordar esses termos nessa fase de negociação, de como vai estar o investimento, enfim, já se vê como vai se dar essa operação num futuro, tá? Mas eu preciso ressaltar aqui que nem sempre vai se ter um efeito vinculante disso, tá? Em alguns pontos, em alguns sim. Não sei se ficou mais alguma dúvida, já estou me encaminhando para o fim aqui do que eu tinha até para falar. Não sei se alguém tem algum conhecimento a mais do que eu falei, né? Hoje até era o tema da estruturação empresarial, levando-se mais em conta a estrutura societária. E aí vou até reiterar a figura do MEI aqui como sendo, por vezes, interessante, tá? Eu sei que muita gente gosta do MEI. Eu não amo o MEI, mas acho que é, sim, uma figura, por vezes, fácil, depois a gente transforma. E, enfim, deixo aberta a pergunta se alguém mais tiver alguma dúvida. Tem uma do Lucas. Qualquer sociedade de responsabilidade limitada pode sofrer a desconsideração da personalidade jurídica se provada a confusão patrimonial de uma empresa. Quem poderia requerer a desconsideração? Boa pergunta, Lucas. Sim, qualquer sociedade de responsabilidade limitada pode vir a sofrer a desconsideração da personalidade jurídica. E a questão da confusão patrimonial, quem pode requerer desconsideração é o credor,
né? Aquela pessoa que entende que tem um direito de crédito e que por algum motivo não recebeu o que lhe era devido. Então, eu verifico que tem um crédito, por exemplo, tu tens uma empresa, Lucas, verifico que tem uma confusão patrimonial na tua empresa e a empresa não tem ou não, enfim, patrimônio para me pagar. Não estou conseguindo que vocês me paguem. Então, eu vou requerer a desconsideração, tá? Isso é judicial daí, tá? E aí, eventualmente, afastar aquela separação e limitação de patrimônio só para aquele ato, claro. E aí eu consigo ingressar no teu patrimônio pessoal. Ficou claro, Lucas? Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, se quiserem se manifestar falando também, né? Também contribuindo, porque eu vou falando demais às vezes, né? São vários pontos que são legais de tratar, vários contratos, vários instrumentos, né? Eu quis abordar mais os 5 tipos jurídicos mais utilizados, né? Em questões societárias, empresário individual, limitada, SA, sociedade em conta de participação e EIRELI, mas existem outros instrumentos de estruturação de empresa com certeza aqui, tá? Daí não entrando no aspecto societário. Boa pergunta, Felipe. Felipe perguntou se o MEI pode entrar em uma SCP. Na verdade, Felipe, o MEI ele é um empresário individual, né? E até agora, tudo bem, Felipe? O MEI ele pode sim entrar numa SCP porque ele nada mais é do que o empresário individual, né? Então ele poderia vir a figurar. Só que assim, como regra, tá? O MEI ele não pode participar de outras sociedades. Então, ele não pode, por exemplo, ser sócio de uma limitada, não pode ser acionista de uma sociedade anônima. Como eu tenho numa SCP as figuras dos sócios ocultos, o MEI, na verdade, entra como empresário individual. Não sei se respondi, Felipe. Mas não utilizando o CNPJ do MEI, tá? Só para deixar bem claro. Mas ele entra como empresário individual. Porque o MEI não pode ser sócio de outras sociedades, mas ele pode, como empresário individual, figurar como sócio. Perfeito. Mais alguma pergunta? Leonardo? O MEI pode ter um sócio. Não, Leonardo, o MEI não pode ter um sócio, tá? O MEI é a figura do empresário individual. A única vantagem que tem o MEI é a simplificação, né, na obtenção do registro e as questões de custos, né, que não chegam a R$60, assim. E tem direito a questões de previdência, enfim, tudo isso da mesma forma. Mas, como eu disse, ele pode ser um mecanismo interessante, assim, né, para iniciar quando eu preciso de agilidade, preciso de algo rápido. Como eu disse, já fiz isso de abrir um MEI, pensando em ter segurança jurídica para o meu investidor, ter, né, alguma forma de contrato ali, e aí para depois transformar isso numa limitada, né? Só para não ficar na irregularidade, tá? Passo o contato, sim. Se tiverem qualquer dúvida depois, também podem me perguntar no WhatsApp, tá? Porque às vezes realmente é bastante informação e as dúvidas vão surgindo depois, né? Podem me contatar, que vai ser uma honra poder ajudar e acompanhar vocês. Gabriele, depois a gente pode passar o contato do Marcelo também, que me pediram anteriormente. Como, desculpa, Jane? Me pedir o contato do Marcelo também depois. Claro, tá. Disponibilizar. Tá. O Felipe fez uma pergunta, né? SCP, como ficam os prolabores? Os prolabores, eles são pagos para o administrador das empresas, né? Numa SCP, quem está administrando e cuidando disso, na verdade, é a própria sócia ostensiva. E se eu colocar uma limitada, vai ter o prolabore dentro da própria sócia ostensiva, mas eu posso dispor aqui como vai se dar os pagamentos dentro da minha SCP, né? Mas quem vai administrar e
ter o poder de gestão, é a minha sócia ostensiva que vai ter também um prolabore, na medida do valor que eu quiser colocar, né? Geralmente se coloca um salário mínimo por causa de fins de tributação, enfim, porque aí lucros não se paga tributação, então acaba sendo mais vantajoso nesse sentido. Entendido, Felipe? Bem, pessoal, vamos encerrando, então, te agradecer, Gabriele, né, agradecer e convidá-los todos para o nosso próximo encontro, então, no dia 24, ok? Eu vou Giane, desculpa te interromper, mas tem mais uma pergunta, posso responder? Ah, claro. Tá. Felipe perguntou também sobre a divisão de lucros, se divide entre todos os sócios. Na verdade, Felipe, na SCP eu posso colocar como que eu quero distribuir lucros. Se eu tiver uma pessoa jurídica na qual, na verdade, o negócio, lá na frente, né, figurando como sócio ostensivo, e toda atividade ficar dentro daquela sócio ostensiva, por vezes, quem vai ter distribuição de lucros, enfim, toda a operação vai se dar naquela sócio ostensiva. Isso, às vezes, é um modo de eu preservar minha marca, o meu produto, enfim, minha atividade para ela ser realmente minha e eu não querer, eventualmente, conforme o caso, dividir com os meus investidores, né? Mas aí eu consigo regrar como vai se dar essa distribuição de lucros com base naquela figura que está na frente, né? Porque por vezes, e é isso que é muito importante ter em mente, a atividade ela não vai ser com a SCP, tá? Ela vai ser com a figura da sócio ostensiva. E aí eu consigo regular como eu quero a divisão de lucros. Questão de, por exemplo, a SCP ela não tem, como ela não tem personalidade jurídica, ela não tem um CNPJ próprio, todas as relações são firmadas, como eu disse, aqui na frente, pela pessoa jurídica ou pela pessoa física, conforme o caso, né? Mas aí a questão de divisão de lucros eu consigo colocar como que eu quero. Inclusive, eu consigo colocar, Felipe, num contrato de SCP que, eventualmente, se aquela pessoa jurídica ela vier, se eu criar uma pessoa jurídica, colocar uma limitada lá na frente, no exemplo aqui, Gabriele, sei lá, sociedade, Gabriele Calçados Limitada, sei lá. E eu colocar aqui na frente que uma pessoa jurídica, então, e toda atividade ficar aqui para a gente, eu consigo delimitar no meu contrato da SCP que uma vez liquidada, dissolvida aquela sócio ostensiva, aquela pessoa jurídica, eu vou ter direito, os investidores vão ter direito a eventual acervo patrimonial, enfim, tudo isso eu consigo regular, tá? Autonomia privada, os sócios podem regular o que eles querem. Porque senão, na verdade, como a SCP não tem vida, digamos, né? Nesse sentido, poderia ficar difícil, tá? Não sei se eu te respondi, Felipe. Pietro perguntou também o que é mais recomendado para o início de uma startup com 2 sócios. Pietro, na verdade vai depender muito da tua atividade, tá? Mas, assim, com base somente nessa pergunta, eu recomendaria uma sociedade limitada, tá? O custo não é tão alto, na verdade não é nada alto, vai ter o custo só de fazer o registro com o contador, né? E do contrato social, e aí fica resguardado, consegue ter limitação de patrimônio, tá? Acho que é o mecanismo mais interessante. Só que tem que lembrar aqui que esses 2 sócios têm que ser sócios de capital. Não é permitido, numa limitada, um sócio que somente preste serviços, né? E daí por isso tem também a figura do vesting nesse sentido, porque aí eu dou, depois de determinado período, de cumprir certos requisitos, eu dou opção de compra, e aí por dinheiro, mas por um valor já determinado, né? Então, o mais recomendado para o início de uma startup com 2 sócios, eu diria que seria a sociedade limitada, tá? Acho que é uma ferramenta bem boa, bem segura das que existem e que vocês vão conseguir regrar tudo o que vocês quiserem, ou no acordo de cotistas, né? Ou mesmo no contrato social. Algumas coisas não no contrato social e aí a gente faz o acordo de cotistas. Mas, sem dúvida, assim, né? Só por essa pergunta é o melhor instrumento.
De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não sei se a gente tem tempo também, Giane, por mim, tá tranquilo. Sim, sim, por mim também. Eu não quero interromper mais ninguém. Até, Pietro, caso tu queiras me mandar um WhatsApp, posso conversar contigo bem tranquilo, tá? Para verificar se tu tens um caso concreto, né? Qual que é o melhor modelo para ti, enfim, te auxilio nisso sem problema nenhum, tá? Vai ser um prazer. E até, gente, assim, ó, é importante essa questão da estruturação, muito porque alguns investidores, como eu disse, eles só vão investir quando tiver, né, um negócio sério. Não adianta, às vezes, ficar empurrando com a barriga, porque os problemas jurídicos, eles não vão deixar de existir, né? E a gente só dá, na verdade, valor, né, quando acontece, infelizmente, um problema, né? E assim, a gente já tive vários casos, né? Mesmo de se ter investimento e não definir muito bem a figura do investidor, e aí, vamos colocar ele como sócio daqui a um ano, e aí eu me obrigo a alterar o contrato social, e a pessoa esquecer de alterar o contrato social, e aí não saber mais o que fazer com aquele sócio, porque ele não quer, na verdade, aquele sócio. Então, tem que ser bem pensado, tá? A figura sobretudo do investimento, dos colaboradores, tudo isso tem que ser bem, assim, bem levado em conta mesmo, tá? Cada caso é um caso, questões mesmo de cotas, quanto que eu vou dar, quanto que eu não vou dar, como é que vai ser, tudo isso tem que ser bem pensado. Alguma pergunta a mais, pessoal? Então, acredito que não, mas o pessoal está querendo te escutar mais, viu, Gabriela? Não, mas tô aí pra... agora, viu? Ninguém saiu. Tô aqui para ajudar. Quem tiver qualquer dúvida pode ir perguntando, pode perguntar depois também. Porque são assuntos, na verdade, eu falei vários assuntos, são complexos, têm peculiaridades cada um. E além de cada peculiaridade no sentido jurídico, tem as peculiaridades de cada negócio que tem que ser levadas em conta. Então, que tiverem de dúvida, podem ir perguntando, bem tranquilo. Aliás, adoro uma pergunta, então. Como eu tinha colocado antes, Gabriele, eu vou disponibilizar os telefones, os contatos de vocês, tá? E aí, se depois tu puderes colocar lá no grupo, de repente, o e-mail também, o que vocês Sim, preferem, se que disponibilize e-mail ou telefone. eu posso disponibilizar aqui também já meu e-mail. Mas Ok. disponibilizo lá no grupo também. Se quiserem também me mandar mensagem no Instagram, podem mandar, qualquer ferramenta, fico à disposição, como acharem que fica mais fácil. Então, não vou interromper mais ninguém, né? Agora eu vou te fazer um agradecimento de novo, formalmente. Muito obrigada, Gabriele, foram grandes as tuas contribuições. Obrigada pela presença do pessoal, e que a gente está sempre disposto a colaborar e o que for necessário, por favor, mesmo que a gente não esteja presencialmente entrando a todo momento, como é o normal na incubadora, a gente está sempre disponível nos grupos, é só chamar. Qualquer coisa a gente Perfeito. tenta reuniões com vocês também, né, Gabriela? Se for Sim, necessário. a gente Tá? está à disposição e vou brincar aqui usando falar 24 horas, então podem nos contatar. E obrigada, Maurício, obrigada, Jeane, tá? Obrigado, Gabriel. Foi um Obrigado. prazer poder contribuir. Semana que vem aguardo todos para a gente falar um pouquinho sobre propriedade intelectual, então. Acho que é na terça também, né, Giane? Isso, segunda, dia 24, é sobre as informações, né? Sigilo das informações. Proteção de dados. Isso. E então, nos encontramos de novo no dia 24 e contigo dia 25, né, Gabriela? Uma boa Isso, noite a isso. todos. Boa noite, obrigada, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar. Um abraço. Boa noite. Tchau.